Boa tarde, tudo bem? Gente, vejam se a minha imagem tá legal e o meu áudio tá legal também. Eu acho que tá. Mas se alguém achar que não tá legal, coloca aqui nos comentários, viu? Eu acho que tá dando um... Deixa eu só fazer aqui uma mudança. Acho que assim ficou melhor. Mas aí, se estiver ruim, vocês coloquem aqui, tá, gente? Porque tá dando a impressão que tá clareando e escurecendo a minha imagem, não sei. E aí, qualquer coisa, vocês me avisem, por favor. Oi, amiga Aninha. Oi, gente. Meu amigo Santana. Um beijo pra vocês. Bom, hoje qual que é o tema aqui que eu acho interessante? Gente, se não tiver legal a imagem, vocês falam, hein? Parece que eu tô ficando clara e escura. Acho que assim talvez ficar melhor. Qual que é o tema de hoje? A semana passada eu fiz uma live falando sobre a questão da constelação familiar, né? E aí o pessoal curtiu, um monte de gente falou que inclusive tem vontade de fazer, de conhecer. E o tema da live de hoje é falar sobre um pouquinho sobre a questão das experiências e sobre com os nossos ancestrais, né? E sobre a nossa ancestralidade, que tem também a ver, tem uma certa ligação com a questão da constelação familiar. O porquê que eu digo isso, gente? Porque assim, uma coisa que é extremamente importante e hoje faz muito sentido na minha vida é você procurar conhecer a história dos seus antepassados, né? A história dos seus ancestrais. E o quanto isso é grandioso e o quanto isso pode ser bastante significativo na sua vida, né? E também na vida da pessoa. Eu vou trazer aqui uma questão, uma experiência, uma questão pessoal minha. Eu estive com o meu avô por esses dias aí, eu tinha que resolver uma situação com ele. E aí eu falei, eu vou dar um pulinho na sua casa, meu avô paterno, tá? O meu avô materno, ele já faleceu, mas eu vou trazer um exemplo aqui para vocês verem a importância. Como eu estive com meu avô paterno, e aí eu falei assim, eu vou dar um pulinho rápido aí, né, pra gente poder conversar sobre tal situação. E porque eu tenho outras coisas para fazer, eu tô no meio do caminho também, aquela correria nossa, né, gente? E aí eu cheguei lá no meu avô e tratei do assunto que a gente tinha que conversar, e aí veio na minha mente, eu falei, eu vou fazer uma pergunta para ele. E aí eu tava com o celular na mão e eu fiz uma pergunta, já vou falar qual, e eu comecei a digitar. E ele falou assim, pode responder, né? Achou que eu tava atendendo um cliente, ou enfim, conversando com alguém. Eu falei, não, eu vou digitar o que o senhor tá falando, né? Eu deveria ter até gravado aqui, depois eu pensei. E aí, qual que foi o assunto? Gente, eu perguntei pra ele, eu falei assim, qual que era o nome do seu pai? Olha a pergunta que eu lancei, né? Que seria o meu bisavô. Aí ele falou Jerônimo, né? E eu não sabia, gente, eu não sabia o nome do meu bisavô paterno. E isso, eu conto para vocês, eu tenho certeza que muitos que vão assistir aqui depois, vão ouvir aqui a live, ou estão assistindo e ouvindo, também vão se deparar com essa situação. Poxa, que interessante, é verdade. E eu não sabia o nome do meu bisavô paterno, não sabia a história, eu não sabia a origem, eu não sabia nada sobre os pais do meu avô, né? Sobre a história, inclusive a história do meu avô. Quando ele veio, ele não nasceu na cidade de Santo André, nem de São Bernardo. Ele nasceu no interior de São Paulo. Gente, eu não vou saber falar para vocês agora porque é uma cidadezinha. É um nome que não é muito conhecido no interior de São Paulo, assim, pelo menos pra mim, no caso. E aí ele me falou, aí eu falei, me conta um pouco da história, né, da sua história, quantos irmãos você tem?
E aí ele me explicou, olha, eu tenho tais irmãs, eu sempre ouvia falar mais de uma, mais de duas, na verdade, não ouvia ele falar das outras, né? Nunca perguntei, meus pais, meu pai principalmente também nunca trouxe essa história à tona, nunca falou pra gente, né, pros filhos sobre isso. E aí eu perguntei, vô, e o nome da sua mãe, né? E aí ele parou para pensar um pouco, aí ele falou o nome da mãe dele. Aí ele não lembrava do nome de uma irmã dele, porque faleceu quando ele era criança, e isso faz coisa de 70, quase 80 anos atrás. E aí ele começou a rememorar, sabe? Ele até ficou emocionado e ele começou a contar um pouco da vida dele. Eu falei, poxa, seu pai trabalhava com o quê, vô? Qual que era a história, né? Eles nasceram aqui no Brasil, não nasceram? Aí pelo que ele relembra, né, tentou lembrar, puxar lá atrás, ele falou, olha, a minha avó, né, que seria a minha tataravó, ele falou, ela, se eu não me engano, ela era portuguesa. Eu falei, nossa, avó, que interessante, né? Então os seus netos, dependendo da situação, poderiam até pedir correr atrás de uma nacionalidade, né? E ele falou, é verdade. Eu falei, poxa, ninguém sabe disso. Porque ninguém pergunta, gente. Ninguém procura. E eu também, eu tô tendo essa curiosidade agora, depois que eu comecei a estudar um pouco mais, que eu comecei a participar das constelações familiares, eu comecei a entender a importância da nossa ancestralidade, do nosso passado. E aí ele falou, ó, o nome dos meus irmãos tais, ele lembrou, ele contou de situações de quando ele era criança, quando ele veio, né, para Santo André, os bairros que ele morou, ele relembrou até nome de rua, gente. Eu achei muito bonitinho. Ele falou assim, olha, se você me perguntar o que eu comi ontem, eu não vou lembrar, mas você me perguntando coisas do meu passado, ele falou, eu lembro. E realmente ele ficou emocionado porque ele falou, você tá me perguntando coisas que ninguém, tipo, perguntou, sabe? E aí eu falei, como você conheceu a minha avó, né? Ele contou que ele era noivo e ele tava na rua pintando a casa. E a minha avó, que é de Minas, tava em viagem, né? Aqui em Santo André, Santo André é cidade do estado de São Paulo, gente. Então, às vezes o pessoal de outras localidades aqui estão assistindo, ouvindo só para poder se localizar. E aí ela passava na rua todos os dias, ele ficava de olho, assim, sabe? Umas coisas, umas histórias. Aí ele terminou o noivado. Eu falei, vô, mas esse noivado que você terminou, quanto tempo você namorou com essa mulher, né? Antes de conhecer a minha avó? Ele, 6 meses. Eu falei, nossa, vô, 6 meses você ficou noivo? Ele falou, antigamente as coisas eram diferentes. Então a gente começou a conversar aquilo, gente, e assim, eu fiquei 1 hora conversando com meu avô, e ele contando. Aí ele inclusive até falou assim, tem o meu irmão, que é o João, que você conhece. Com certeza o João, ele vai te lembrar de detalhes que eu não lembro, ele vai ficar muito feliz de conversar. Aí eu falei, quer saber, eu vou chegar em casa e eu vou tentar montar a árvore genealógica da família, que, né, como que funciona essa árvore. Então tem eu, meus irmãos, os meus pais, os meus avós, paternos, maternos, bisavós, tataravós. Então você vai tendo uma dimensão. E quando você começa a estudar sobre isso, a ter um interesse sobre essa questão, gente, sobre esse assunto, às vezes você começa a descobrir coisas que você não tinha noção. Então, por exemplo, de doenças que tinham na sua família, que às vezes tem hoje, você não tinha noção, de uma situação envolvendo um dos seus bisavós, que hoje reflete na vida dos seus pais e você não tinha noção, sabe? Então, é tão grandioso e tão importante, e assim, de ver o jeito do meu avô falando, e o quanto era importante para ele relembrar aquela história, a história dele, a história dos pais dele, e o quanto isso é importante, a gente ter essas histórias na nossa mente, se a gente puder anotar e se a gente puder passar para as gerações, isso é importante, porque o que eu vejo hoje as coisas estão se perdendo com muita facilidade, né? E eu pelo menos eu digo por mim, eu tenho um enorme prazer, assim, uma alegria de sentar com as pessoas e ouvir sobre a história das pessoas, né? Então eu sempre procuro perguntar.
Por que tá acontecendo isso na sua vida? Qual que é a sua história? Por que você é assim? Isso tem alguma coisa a ver com a sua infância? Com algum trauma que você passou? Eu gosto sempre de aprender com as pessoas. Eu acho que a gente sempre aprende, a gente cresce muito. E as pessoas, conforme elas vão contando as histórias, elas começam a pensar de uma outra forma, elas também estão aprendendo muito sobre... Só delas contarem, elas também aprendem, ou elas passam a ver aquela história delas de uma outra forma, colocando aquilo para fora. Então eu acho muito grandioso para todo mundo, tá? E eu percebo hoje o quanto isso tá perdido, né? Eu falo até utilizando como base, né, os meus irmãos, primos, tudo, dessa história, né, de não estar sendo às vezes perguntado, questionado, procurado saber ali a origem, né, qual que é a origem dos nossos ancestrais, qual que é a importância de tudo isso, o quanto isso pode impactar na sua vida hoje ou não, né? E eu lembro muito, minha mãe tem um primo chamado Osmar. E o Osmar, gente, saindo um pouco da situação do meu avô, o Osmar, ele monta há mais de 30 anos que o Osmar trabalha na árvore genealógica da família, da minha mãe. E o primo Osmar, não sei se ele vai assistir, não tá aqui agora, mas provavelmente espero que ele assista. Com uma grandiosidade, ele trabalha nesse projeto há anos, como eu disse para vocês. E ele sempre mandava e-mail perguntando as informações. E a gente naquela correria, eu deixava de responder e-mail, sabe? Depois eu respondo, depois eu vejo. E aí, quando eu comecei, como eu disse, a ver a importância da questão da gente se voltar às nossas origens, a ancestralidade, tudo... A questão da constelação que despertou isso em mim, eu fui lá atrás buscar um e-mail do Osmar, que eu tenho até vergonha, gente, do ano passado, o Osmar tinha enviado um e-mail. E aí ele fez várias perguntas e ele fez algumas afirmações. E afirmações que eu pensei, gente, como esse homem sabe de tudo isso? Porque assim, ele não convive, né? Não tá dentro da nossa convivência, do nosso dia a dia. E ele trouxe detalhes que eu falei, gente, como ele sabe tudo isso? Aí eu lembrei, poxa, o Osmar faz a árvore genealógica da família. E aí eu passei o meu WhatsApp para ele, quis fazer algumas perguntas para ele. Respondi tudo, inclusive ele tem até fotos, ele pede fotos para poder colocar, né, adicionar. E aí ele pergunta do nome dos filhos da minha mãe, se casou ou não casou, se tem netos ou não. Gente, com uma riqueza de detalhes. E aí eu parei, eu até comentei com a minha mãe, eu falei, mãe, olha a grandiosidade do trabalho do Osmar, né? Porque é o único da família, até onde eu saiba, que se preocupa, da família materna, né? Que se preocupa em fazer isso, em trazer essas informações, né? E não deixar morrer essa história, né? Não deixar morrer a história. Então é muito importante para você que tá aqui ouvindo, assistindo, ou que vai ouvir assistir depois, procure saber, gente, procure saber sobre a história dos seus pais, né? Como eles se conheceram, como foi a infância dos seus pais, procure saber a história dos seus avós, dos seus bisavós. E eu tenho certeza que isso vai ser enriquecedor, porque hoje nós estamos acostumados assim, eu quero saber sobre tal situação, ou eu quero ter tal conhecimento. Aí eu vou lá na internet, vou no YouTube, antigamente tinha livros, né? Hoje quase não se consulta mais livros. Eu lembro, gente, eu era da época da Barça, do Conhecer, que você tinha que pesquisar nos livros, olha só, entregando a idade. E aí você tinha, então hoje é tudo muito rápido, né? O imediatismo tomando conta da nossa vida. YouTube, os cortes que são mais rápidos, aquela informação pronta. Que a gente deixa de colher informações, colher experiências das pessoas que estão ao nosso lado, das pessoas que fazem parte da nossa história, que fazem parte de alguma vida, da nossa vida, e que têm experiências que podem nos agregar, né? A Aninha colocou enciclopédia. Pois é, Aninha, lembra? Amiga do Barça, do Conhecer. Gente, eu tenho um Conhecer até hoje em casa, eu guardo. Meu pai comprou a coleção toda do Conhecer e eu tenho até hoje guardado, gente. Eu acho que eu não tenho todos, mas eu tenho alguns do Conhecer, alguns volumes, e tenho do Medicina e Saúde também, que é um de capa dura, né? Verdinho.
tá aqui também guardado. Eu preservo, né? Eu gosto de... Bom, eu gosto muito de... Eu amo livros, né? Então eu preservo, eu tenho bastante aqui. E aí eu pensei, poxa, quando meu avô terminou de falar, né? Voltando agora o meu avô, eu pensei, nossa, como era importante para ele falar sobre o passado dele, como era importante ele trazer essas informações. E eu falava, ele se empolgava, eu, calma, avô, peraí que eu tô digitando aqui no celular, devia ter gravado. E ele se empolgava, sabe? E ficou emocionado de alguém perguntar sobre a história dele, sobre a história dos pais dele. E na hora que eu perguntei da mãe dele, gente, ele demorou um pouco para lembrar do nome da mãe. E aí eu falo, caramba, né? Como que a gente deixa morrer, ou é difícil, né? Da gente de lembrar algumas coisas. Então, assim... não deixa morrer o passado, né? Se você tem acesso aos seus pais, se eles estão vivos, se você tem acesso aos seus avós, aos seus bisavós, procure, né, saber sobre a história dessas pessoas, né? Senta e pergunta sobre as histórias, pergunta sobre o que eles acham de algumas coisas. E aí eu tomei a liberdade de perguntar, eu falei, vô, o senhor tem algum arrependimento na sua vida, né? O que o senhor se arrepende na sua vida, né? E aí, enfim, né? Uma questão pessoal. Aí fiz minhas anotações. Eu falei, quais foram os momentos felizes na vida do senhor, né? Qual era o momento, né, mais feliz ou os momentos felizes? Ele disse. Eu falei um conselho, se o senhor pudesse me dar hoje, qual seria o conselho? Aí eu fiz várias perguntas, né? Sobre relacionamento, sobre casamento, sobre ter filhos ou não, né? Porque hoje meu avô, se eu não me engano, ele está com 85 anos, né? Então, assim, é uma vida, né, de experiência. E quando aconteceu a Segunda Guerra Mundial, meu avô já era vivo, gente. Então você imagina o quanto de história e de bagagem o meu avô tem, de conhecimento, né, e de experiência. Então eu acho importante a gente trocar essas experiências e esses conhecimentos. Eu acho assim, se você vai adotar tudo o que o seu ancestral tá te trazendo ou não, é uma outra situação, né? Até porque o momento em que eles viveram é diferente, né? O momento em que eles cresceram, em que eles tiveram acesso a uma educação ou se formaram, foi um momento diferente do nosso momento, né? Mas eu acho que é muito importante, é grandioso você levar em consideração essas experiências. Então eu sempre procuro ouvir com muito cuidado a experiência dos meus ancestrais, né? Ou dos meus pais, ou dos meus avós, do meu avô, no caso, que eu só tenho um avô, né? Os outros todos são falecidos. Então eu procuro sentar e ouvir com muito carinho, muita atenção. Se eu realmente vou adotar aquele conselho no meu dia a dia ou na minha vida, é uma outra situação, gente. Se aquilo faz sentido para mim ou não, é uma outra situação. Mas eu procuro ouvir sem julgamento, entende? Porque hoje, com a idade que eu estou, eu vejo que muitas coisas que eu pensava, elas mudaram, né? Então, às vezes eu tinha certos pensamentos de quando eu tinha meus 18 anos, 19, 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, gente, a gente para por aqui. Mudaram, né? Então, o quanto a gente vai amadurecendo e às vezes aquilo que a gente julgava nos nossos pais, hoje a gente vê de uma outra forma, né? A gente percebe de uma outra forma. Então, assim, eu trabalho isso e eu fico muito feliz de hoje eu ter esse outro olhar, tanto com os meus pais quanto com o meu avô, de ouvir sem julgar. Porque são pessoas que viveram, que têm ali toda uma bagagem, uma experiência. Então eu tenho que parar no sentido de humildade e ouvir aquilo que eles têm, né? E também os nossos amigos, às vezes você tem amigos aí de idades variadas que têm mais experiência do que você. E eu gosto de perguntar, né? Para as pessoas da minha família ou até os meus amigos perguntar, olha, numa situação dessa, o que você faria?
Como você agiria? Claro, gente, amigos em que você tem uma intimidade, pessoas em que você confia para trocar sua experiência, né? Não é um colega que você pergunta, mas eu gosto de perguntar para essas pessoas, porque isso engrandece a gente, né? Teve até um dia que o meu pai veio aqui na minha casa, e eu acho que não lembro se era um almoço ou um jantar, e tava eu e meus irmãos, e a gente começou a conversar, né, e trazer algumas questões. E eu até falei na frente de todos, né, do pessoal aqui da família que tava aqui, eu falei, pai, inclusive eu queria me desculpar, né, com você, porque quando você falava sobre esse assunto, eu te criticava. E hoje eu tenho a maturidade para perceber o quanto eu era errada, né, e eu não percebia naquele momento. Então eu queria te pedir desculpas, realmente você estava certo, e eu que não enxergava isso. Então, assim, eu acho importante, né, a gente colocar isso, até com a minha mãe, né, em momentos conversando com a minha mãe, eu falei, até esse ano, eu falei, mãe, teve situações na vida, em quando eu era criança, que eu te via com certas atitudes, eu interpretei aquilo como um momento de fraqueza. E hoje eu interpreto como um momento de sabedoria. Eu vejo que você nunca foi fraca, você não era fraca naquela situação, você não tinha uma postura de submissão, você tinha uma postura de sabedoria. E eu que não tinha sua sabedoria para entender o quão sábia você foi naquele momento. Então, é importante, gente, sabe? Você fazer essa leitura. E essa leitura que eu faço hoje, ela vem baseada em muito estudo, né? Ela vem baseada realmente num querer ser melhor a cada dia, num querer crescer a cada dia, né? E também de conversar muito com outras pessoas, né? Toma água. Gente, hoje eu tomei pouca água. Pouca, aqui ó, não deve ter nem 1 litro, deve ter uns 700 ml, 700 e pouco. Eu tomei acho que 2 esse aqui já hoje, tô começando agora o 3º. Pouca água, porque eu tomo bem mais do que isso, viu? Beba água, gente. Então assim, eu sempre, quem me conhece sabe disso, eu gosto muito de conversar e eu gosto muito de contar algumas situações e perguntar a opinião de pessoas que eu confio e em pessoas que estão dentro do meu ciclo, né? Perguntar o que você acha sobre isso, o que você faria. E aí, quando me vem essa questão, eu lembro muito de algumas situações que eu me deparei, que às vezes o pessoal fala, eu tenho um filho pequeno e a sogra vem se meter, vem dar opinião, minha mãe vem se meter, vem dar opinião. Gente, eu acho tão interessante quando você comenta um assunto e se você tem a tua sogra ou tua mãe vem te dar uma opinião, eu não acho que é se meter, sabe? Eu acho que você tem que parar sem julgamento e ouvir, porque são pessoas que já viveram e que podem te trazer uma experiência ou algo que você não passa por aquilo, você não sabe. Então, hoje é o que eu disse para vocês no começo, eu procuro ouvir sem julgamento e depois com base no conhecimento que eu tenho, às vezes no estudo sobre aquele determinado tema ou na técnica e no que a pessoa me falou, eu vou avaliar se é interessante ou não, né? Até pela experiência de vida dela. Então, poxa, ela tá me dando um conselho sobre tal assunto. Ela é uma pessoa que ela superou aquele assunto para dar aquele conselho para mim? Qual que é a experiência que ela tem? O que que aquilo pode me agregar? Então eu começo a fazer perguntas na minha mente depois que a pessoa me deu aquele conselho para ver se realmente faz sentido para minha vida ou não. E antigamente eu era muito reativa, né? Eu reagia e eu nem escutava. Então é importante a gente escutar as pessoas, escutar o que elas têm a nos dizer, né? E com base nisso, eu acho que você vai crescendo, você vai se tornando uma pessoa com acesso de informação maior, você vai tendo um acesso a tudo na vida, né? Uma grandiosidade, não só um assunto técnico, mas sobre experiências até de outras pessoas que podem servir ou não na sua vida, e você vai se autoconhecendo. Então eu queria trazer muito para vocês essa questão da importância da ancestralidade, da troca de experiências.
o quanto isso é importante para a pessoa que está passando, né, essa informação para frente e o quanto isso é importante para você, né? Oi, Rodolfo, teacher. Beijo. Eu preciso fazer uns stories, gente. Fugindo um pouco do assunto. Da esposa do Rodolfo, da Stephanie, minha amiga maravilhosa, de um retrato que ela fez maravilhoso do jaguar, que eu pedi, uma pantera negra. E eu vou fazer uns stories depois. E o Rodolfo, que eu tô devendo, ó. Gente, tá aqui, eu tenho que fazer esses stories, vou fazer. E voltando. Então, da questão da nossa ancestralidade, gente, não deixa morrer isso. Então, se você tem filho, passa isso. Olha o merchandising, mas tem que fazer. Coisa boa, coisa top, a gente tem que fazer propaganda, né, amigo? Não tem jeito, tem que fazer propaganda, gente. Quando é bom, a gente tem que falar. Quando é muito bom e maravilhoso, como foi, e excelente, a gente tem que falar. Manda um beijo pra ela, Rodolfo. Então, gente, passe para os seus filhos, tá? Explica pro teu filho, se ele é criança, desde pequeno, se ele é jovem, se ele é adulto, sabe? Explica para ele, fala, olha, conta sobre a tua história, sobre a história da tua esposa, né? Ou do teu esposo, eu não sei a relação aí, né? Enfim, né? A pessoa com que você se relaciona. Conta a história, conta sobre a sua infância, conta sobre a história dos avós, dos bisavós, se você tiver acesso. Passe isso para frente, não deixe isso morrer. Passe isso para frente. Nós estamos perdendo o contato com as histórias dos nossos ancestrais. Isso é muito triste, né? As pessoas não se interessam mais sobre isso. E isso é muito trabalhado na constelação familiar. Então, se você puder, faz a árvore genealógica, né? Se você não tem, às vezes, os pais não estão vivos nesse momento, nem seus bisavós, mas se você tem um irmão, se tem um primo, procure saber, pergunte sobre isso. Esse retrato preciso ver, você fala tanto. Verdade, amiga Aninha, eu vou fazer uns stories sobre o retrato do jaguar. Vou fazer, tá? E uma coisa muito importante, gente, pra gente poder fechar aqui a nossa live, da importância da ancestralidade, porque um dado que eu quero trazer para vocês. Eu sempre tive a mania de falar que eu sou a filha mais velha, mas eu não sou a filha mais velha. Gente, aprendi isso daí na constelação familiar. Por quê? Porque antes de eu nascer, tem outra live também sobre isso que eu falo. A minha mãe, né, como eu já disse, sou adotada. A minha mãe, minha mãe adotiva, ela teve uma gravidez, nasceu o Rodrigo. Então, o Rodrigo nasceu e faleceu alguns dias depois. Então, ele é o filho mais velho, eu sou a segunda filha. Então, às vezes as pessoas me perguntavam, eu falava, você é a filha mais velha? Você é a filha do meu? Eu falava, sou a mais velha. Não, gente, eu não sou a mais velha. Isso eu aprendi participando de constelação familiar, ou seja, a gente dar um lugar, saber que aquela pessoa tem um lugar. Não é porque a pessoa faleceu que você se coloca no lugar da pessoa. Então, como o meu irmão faleceu, o meu irmão mais velho, eu me colocava no lugar dele. Eu sou a mais velha. E aí você começa a puxar uma série de questões de responsabilidades que muitas vezes não é sua. Então, não se coloque no lugar do outro. Então, se você tem um irmão e seu irmão faleceu, você não é a filha mais velha. Você é a segunda. No meu caso, eu sou a segunda, porque tem um filho mais velho. Ele faleceu, mas ele é o filho mais velho, ele tem o lugar dele, né? Então é muito importante, mesmo que as pessoas elas tenham falecido, né, no nosso ciclo de relacionamento, na nossa família, é importante você colocar essas pessoas no lugar delas, deixá-las ocuparem o lugar delas e falar sobre a história delas. Então, muitas vezes você tem um filho, esse seu filho faleceu e você não comenta com seus outros filhos sobre o irmão. É importante você comentar, é importante os seus filhos saberem da existência
desse outro irmão que faleceu, né? Minha mãe sempre falou do filho dela que faleceu, mas eu, na minha mente, eu falava, eu sou mais velha, e às vezes também assim, na família, a gente conversando, falava, você é mais velha, era algo muito normal, mas eu vejo, quando a gente vai atrás de conhecimento, vai procurando conhecer, vai procurando entender, é importante a gente colocar cada um no seu lugar, né? E aí depois, quando eu aprendi isso, eu tava na casa da minha mãe, eu falei, mãe, eu nunca fui a filha mais velha, tem o Rodrigo antes, né? Eu sou a segunda filha. Eu falei, então é errado eu falar que eu sou a filha mais velha, né? Expliquei sobre isso para minha mãe e para os meus irmãos também. E eu acho muito importante e significativo tá falando isso daqui para vocês, porque às vezes vocês têm uma história parecida com a minha, ou conhece alguém que tem essa história, e vocês podem compartilhar até o vídeo, levar essa história. Então deixe as pessoas ocuparem, né, a vida cada um tem o seu lugar, né, dentro do ciclo familiar. Então dá lugar para essas pessoas, não é porque elas faleceram que elas não existem, gente, elas existiram, elas têm uma história, então coloque cada um no seu lugar e na sua história e preserva isso, né? Eu sei que às vezes pode ser dolorido trazer uma história dessa à tona, mas essa história tem que ser trazida à tona e tem que ser preservada e tem que ser trazida, e essa pessoa tem que ser respeitada, porque ela tem um lugar ali, né? Então, por mais que seja doído, por mais que seja dolorido, tem que se trazer. É a mesma coisa de situações em que você tem, por exemplo, né, você tem um filho de 1 ano de idade e o pai dele vem a falecer, ou a mãe vem a falecer, e aí o cônjuge, né, não traga essa história, né, eu não vou falar sobre isso porque causa dor, ou porque ele é muito pequeno, ele não vai nem lembrar do pai dele, eu já tô com uma outra pessoa. Gente, não faz isso, né? É claro que eu não sou aqui uma expertise, eu não tenho a técnica para falar, né? Procure ajuda de um profissional, mas não faça isso. Porque ele tinha 1 ano de idade, o pai dele faleceu, ele não vai se lembrar, e agora eu já tô com uma outra pessoa, ele chama essa outra pessoa de pai. Sabe, gente, cada um tem o seu lugar, não faça isso, não tire da pessoa o direito dela saber sobre a história dela, tá? Não faça isso, tá bom? Sobre isso, gente, acho que a live hoje ficou extensa. Espero que vocês tenham gostado, que faça sentido na vida de vocês. Compartilhe a live, tá bom? Domingo que vem tem live. Eu falei assim, não, a live de hoje eu vou ter que falar sobre essa questão da ancestralidade, que puxa com a live um pouco do domingo passado. E eu queria trazer essa experiência que eu tive com meu avô, que eu achei muito significativa. Que bom, Santana escreveu, amei. Que bom, meu amigo. Super beijo pra você, super beijo pra todo mundo. O Rodolfo também gostou. Gente, muito obrigada. E semana que vem, no domingo, estaremos juntos novamente, tá bom? Uma excelente semana pra todos vocês. Um super beijo, gente. Até a próxima. Obrigada.